Oh, set me katana sandara baba. Te exaltamos, Jesus. Por esse ambiente tão gostoso da tua graça, da tua presença neste lugar. Oh, nós te engrandecemos por aquilo que tu és, Pai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou agradecer aos meninos. Eu quero ministrar um tempo. Eu vou pedir vocês para ficarem à vontade, talvez você poder se assentar. Se você puder ficar no teclado comigo aqui, porque Deus está construindo uma linha tão gostosa aqui. Amém, queridos? Sim ou não? Eu creio que Ele está honrando tudo aquilo que vocês geraram em seus corações, aquilo que a equipe de organização sonhou em Deus para esses dias. E eu tenho entendido que Deus, Ele sempre vai além da nossa expectativa. E quando eu digo que Ele vai além da nossa expectativa, também entendo que não é simplesmente fruto daquilo que o meu coração gostaria que acontecesse. Mas é assim que Deus trabalha, sim ou não? Porque como pais, existe uma perspectiva e um desejo para as próximas gerações dos nossos filhos e netos. E eu também consigo enxergar isso pela perspectiva e pela ótica de Deus. Amém, queridos? Quantos de vocês creem nisso? Vou pedir você para poder se assentar em nome do Senhor Jesus. Oh, louvado seja Deus. Te exaltamos, Deus. Te exaltamos, Deus. Te exaltamos. Eu sei que nessa casa aqui tem apóstolos, tem mestres, tem evangelistas, tem pastores, tem profetas. E nesse ajuntamento do corpo ministerial apostólico, eu acredito que Deus começa a exalar, manifestar o seu propósito. Existem esses homens nesse calibre dentro do próprio contexto bíblico, homens separados, especificamente ordenados, ainda que com o título de pastor, mas que tem essa vertente maior na rede do apóstolo, do evangelista, do pastor, do mestre, do profeta. Mas além desses homens que têm essa vertente, há também aqueles que necessariamente não estão numa posição de presbítero ordenado, de pastor ordenado, que a gente percebe que de certa forma apresentam essas qualidades que nos faz chegar a um entendimento de que ali está um evangelista, ali está um profeta, ali está um mestre na palavra, por conta da paixão, da maneira como lê, como expõe os detalhes. Então, nesta manhã, eu entendo que nós podemos ver aqui claramente os 5 dons ministeriais repartidos sobre nós aqui. Amém? De alguma maneira sobre a sua vida existe uma vertente de algum dom específico que, se não está fluindo, vai fluir com mais intensidade sobre a sua vida. E quando nós encontramos um ambiente desse, onde se percebe claramente e se pode identificar esses dons, sem dúvida alguma isso nos traz um outro entendimento de que através desses dons, da própria presença do Espírito Santo que está aqui, Deus quer nos trazer revelações maiores. Pegue na mão de alguém e declara assim: eu creio que o Senhor quer trazer revelações maiores sobre a sua vida, para a sua vida. Aleluia! Eu estive na igreja do Camal, eu acredito que há uns 20 dias atrás,
20 dias, e nós estávamos conversando exatamente sobre esse tempo aqui. E nós nos envolvemos com tantas coisas, e a gente queria conversar sobre tantas coisas acerca desse momento, e a gente acabou até nem conversando, mas quando a gente parou em alguns segundos para conversar, depois, a gente falou assim: cara, mas o que você está me dizendo é exatamente o que eu tinha no meu espírito, a impressão e a percepção para aquele lugar. E aí eu entendo que mesmo a gente estando junto para conversar sobre esse momento, não tendo conversado, é porque Deus queria que realmente, depois em 3 minutos, você expusesse aquilo que estava no seu coração e a gente chegasse à mesma conclusão de que foi o Espírito Santo que colocou impressões nos nossos corações para esses dias. E algo que ficou muito claro nas conversas que nós tivemos, e hoje chegando aqui, ontem, conversando com muitos homens, conversando com alguns de vocês, pode ser que pareça repetitivo, mas não é, porque ainda que seja repetitivo, é importante entender o tempo certo, o momento exato em que Deus quer fazer isso. E o que eu percebo claramente é que Deus está chamando essa geração para um tempo de conquista. Aleluia. Eu creio que chegou um tempo de conquista na sua e na minha vida. Eu creio que chegou um tempo de conquista na vida dos homens desta casa. E é impressionante quando nós lidamos com os homens, com os cabeças, com os sacerdotes da casa. Querido, quando o homem vai para um nível mais alto, a esposa vem com ele, os filhos vêm com ele, os netos vêm com ele, o grupo familiar vem com ele, a igreja vem. Porque quando os homens da igreja avançam, o reino de Deus está avançando, a casa do Senhor está avançando, a cidade está avançando, as empresas estão avançando, as coisas estão acontecendo. Aleluia! Então eu estou debaixo de uma impressão profética nesses dias de que, sem dúvida alguma, aleluia, oh, louvado seja Deus. Diga assim para o seu irmão: se prepare, querido, se prepare. Se prepare, porque os próximos dias são dias onde o Senhor vai te levar a atravessar o Jordão, onde o Senhor vai te levar a conquistar Jericó. Ele vai te levar. Não, você não me entendeu? Fale com mais convicção. Ele vai te levar a um nível mais alto. Ele vai te levar a um lugar que você ainda não chegou. Quantos de vocês podem crer nessa verdade nessa manhã? Podem glorificar e aplaudir o Senhor nesse lugar? Aleluia! Louvado seja Deus. Eu quero concluir a mensagem que eu comecei ontem à noite, entrando em textos tão simples que nós já conhecemos, mas que tem grandes verdades, verdades poderosas para as nossas vidas. Em Josué, no capítulo 6 e no versículo 20, nós estamos diante de um homem que foi levantado por Deus. Estamos diante de um homem debaixo da responsabilidade de pegar o bastão, e pegou o bastão da mão de Moisés, com a responsabilidade de fazer com que essa mesma proposta do Senhor pudesse alcançar o povo que estava com ele, mas levar esse povo mais à frente ainda. Quando eu olho para a vida de Josué, e quando eu olho para a sua vida também, eu estou entendendo, antes de lermos o texto, queridos, os planos de Deus envolvem as nossas vidas mesmo antes de nascermos. E eu também tenho entendido, Edi, que os planos de Deus na minha vida, eles vão além da minha existência. Se Deus se limitar somente ao tempo da minha existência, da minha vivência sobre a face dessa terra, eu estou dizendo que Deus é limitado demais. Eu estou dizendo que Deus é pouco estrategista. Mas aí quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver que tudo aquilo que Deus pensou para alguns homens nunca se limitou ao tempo da existência deles. Tudo que Deus sonhou para alguns homens foi muito mais além da existência deles. Deus
antes de tomar Moisés, ele fala: olha a terra, Moisés, contempla a terra. Embora não tivesse entrado lá, e razões à parte, vamos deixar de lado, mas Deus olha para Moisés e fala: Moisés, está vendo essa terra? Seu povo vai entrar nessa terra, seus filhos vão entrar nessa terra. Mas o tempo dele já havia acabado. Mas mesmo o tempo dele tendo acabado, o Senhor estava dizendo: os meus planos excedem os teus dias, os meus planos vão além da sua existência. Você não vai entrar, mas a sua posteridade vai entrar. Você não vai entrar, mas os seus filhos vão entrar, e eles vão dar continuidade àquilo que eu falei com você. E mesmo depois que o Senhor levanta Josué, eu acho algo muito interessante aqui, porque o livro de Josué mostra um cara intensamente envolvido em batalhas, um cara intensamente envolvido em conquistas. Mas mesmo Josué, lá no capítulo 13 do seu livro, Deus fala: Josué, agora você cansou, os anos se passaram para você, mas o Senhor diz: ainda há muita terra para ser conquistada, Josué. Há muita terra para ser conquistada. Ou seja, o seu e o meu Deus é um Deus geracional. Por isso que essa palavra do Camal é preciosa demais. O que Deus tem a fazer na sua vida não está limitado só ao seu tempo. Deus está olhando para os seus filhos, Deus está olhando para os seus netos, Deus está olhando para os seus bisnetos. Você está estabelecendo simplesmente uma base. A sua base e todo o seu crescimento, o topo que você alcançar, o mais alto que você chegar, na verdade tudo que você conquistar, ainda vai continuar sendo a base para a geração dos teus filhos que vão vir depois, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Quantos de vocês creem assim? Quantos de vocês entendem assim? Fala assim para o seu irmão: o seu topo, o seu auge, a sua maior conquista, na verdade, ainda continuará sendo a base para os seus filhos, o começo para os seus filhos. Aleluia, queridos, aleluia. E o que nós estamos vendo aqui é Josué entendendo que Moisés chegou até aqui, mas Moisés estabeleceu, ainda que foi o topo, mas simplesmente uma base. Aí em Josué no capítulo 6 e versículo 20, a palavra do Senhor diz: gritou pois o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Um texto que fala sobre as conquistas das muralhas da cidade de Jericó, a queda das muralhas, a implosão das muralhas de Jericó. E eu quero usar esse texto para ficar muito claro para você e para mim. É até inclusive esse livrinho que você comprou, ele fala um pouquinho disso, embora não estou baseado nele, estou baseado em outros textos aqui. Mas eu gostaria que você entendesse nessa manhã, conforme você já vem acompanhando desde ontem à noite, que não é o que você faz durante a batalha que determina a sua vitória. Amém? Diga assim para o seu irmão: não é o que você faz durante a batalha que determina a sua vitória. Porque muitas vezes nós achamos que é as atitudes que nós temos ali que vão determinar a nossa vitória. Eu não estou dizendo que a postura não é importante, não estou dizendo que o comportamento não é importante. Sim, é uma série de coisas que são importantes no clamor da batalha. Porém, muito mais importante do que coisas que eu faço durante a batalha, diga assim para o seu irmão: são as coisas que você faz antes de entrar na batalha. Fala assim: a sua preparação antes de entrar na batalha é o que vai determinar 100% da sua vitória. Ainda ontem à tarde, aprendendo com o nosso historiador aqui, Erdi, ele fala que quando Hitler foi invadir a Rússia, não é isso, Erdi? Foi invadir a Rússia. Então, na medida em que Hitler foi avançando, a Rússia foi destruindo todos os reservatórios de mantimento,
E eles vinham entrando, na medida que eles entravam, os russos iam destruindo, e eles entrando gelo adentro. E na medida em que eles entravam gelo adentro, não tinham provisão, não tinham mantimento, não tinham como se aquecer, não tinham recursos. E assim Hitler foi avançando dia a dia, e os russos foram destruindo todas as bases de suplemento. E chegou um momento onde eles não tinham absolutamente nada mais para comer, enfraquecidos. A Rússia então vem e avança contra Hitler e destrói completamente todos os soldados de Hitler por conta de uma estratégia. Uma estratégia não em relação àquilo que eles fizeram durante a batalha, mas antes de entrar na batalha. Pensaram estrategicamente antes de entrar na batalha e venceram a batalha sem usar praticamente a totalidade das suas forças. Com um mínimo de esforço, os russos venceram, o exército inteiro de Hitler. E eu quero falar basicamente alguma coisa com vocês sobre isso nesta manhã. Há alguns processos que nós podemos desenvolver antes da batalha que vai determinar a nossa vitória. Jesus também falou acerca disso em Lucas, no capítulo 14, de 31 a 33. Ele disse: qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Falando acerca do discipulado, mas ele usa aqui também uma estratégia de guerra. Qual é o rei que, saindo à batalha, não vai calcular quantos homens tem, não vai calcular quantos homens tem o outro exército, para ao sair na batalha não seja envergonhado? Ainda falando sobre estratégia, Jesus também disse: qual é o homem que vai levantar uma casa e não se assenta primeiro para calcular se tem dinheiro suficiente para levantar aquela casa, para não correr o risco de depois ser debochado pelos outros de uma construção que ele começou e ele não terminou. Josué, ele tinha conhecimento acerca da cidade de Jericó. Conforme eu disse ontem, Jericó era uma das mais antigas cidades do mundo, com muralhas de quase 8 metros de altura, 6 metros de largura. Jericó era um símbolo de força e poder. Os cananeus, nesses dias, que eram esses homens que habitavam aqui em Jericó, eles eram considerados homens invencíveis. Os portões de Jericó eram fortificados com barras de ferro e bronze. E o rei de Jericó era um autoritário, um déspota, alguém que governava pela força. E os soldados de Jericó eram considerados homens brutais e matadores experientes. Era simplesmente esse o desafio que Josué tinha à sua frente. Humanamente falando, impossível. Quantos de vocês já estiveram diante de situações difíceis aqui ou quase impossíveis? Ou quem sabe a condição que você veio para essa conferência, para esse congresso de homens, é exatamente essa condição. Você está diante de alguns gigantes grandes, alguns gigantes poderosos e humanamente, quem sabe, gigantes que podem ser considerados invencíveis. Gigantes, às vezes são gigantes que estão dentro de nós, porque as maiores batalhas que nós travamos às vezes não são as batalhas externas. Às vezes as maiores batalhas são as batalhas internas, no nosso mundo interior. As dificuldades dos nossos traumas complexos que nos impedem de avançar. Mas sejam os seus gigantes, gigantes que estão do lado de fora.
ou sejam gigantes que estão do lado de dentro, eu tenho uma boa notícia para você nesta manhã. Eu quero te falar com toda a convicção. Eu entendo que nesse congresso, nessa conferência, Deus vai nos levar a um outro nível de conquista, porque nós entendemos que existe uma testificação de graça. Deus está liberando nesses dias uma unção maior, para que realmente a geração de Josué seja conhecida como uma geração de conquistadores. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! Oh, te exaltamos, Pai! Então pega na mão de alguém aí, pega na mão de alguém e declara: eu creio. Esses são dias de Josué, e os dias de Josué são dias de conquistas. Os dias de Josué são dias em que o Senhor nos chama para nos levar a um nível mais alto. Porque eu acredito, queridos, eu acredito que em Deus tudo é possível. Eu creio que tudo é possível. E o que determina a nossa vitória na batalha não é o que nós fazemos durante, mas é o que nós fazemos antes. Porque Josué, depois que atravessa o Jordão, ele está ali em Gilgal, que estava entre o Jordão e entre Jericó, Valber. E ele faz coisas simples, porque o reino de Deus é simples. Muitas vezes nós, homens, estamos preocupados como nós vamos vencer os gigantes, como nós vamos destruir os gigantes. Pastor, mas você acha que eu estou errado em me preocupar com o gigante que está à minha frente? Em parte você não está errado. Seja o seu gigante uma porta de emprego que está fechada, seja o seu gigante uma terrível situação que você está vivendo dentro da sua casa, seja o seu gigante qualquer outra coisa semelhante a isso que eu estou falando, você tem que se preocupar com ele sim. Porém, eu estou para te dizer o seguinte nesta manhã: a maneira como esse gigante vai cair, ele vai cair da maneira que você menos imagina, menos espera. A maneira como esse gigante vai ser destruído, como essa situação vai ser resolvida, como esse problema vai ser solucionado, você não faz ideia. Porque a estratégia não vem de nós, a estratégia vem de Deus. Mas para que a estratégia venha do Senhor, aí sim eu preciso me preocupar com o que eu devo fazer antes, porque o gigante está lá, mas é o que eu faço aqui que vai determinar a queda daquele gigante. E aí eu vou só repassar dentro daquilo que nós já comentamos ontem com vocês, que foi o que aconteceu exatamente na experiência do Kamal. Esse cara, enquanto não passou por um processo de circuncisão, enquanto ele não passou por um processo de entrega, de arrependimento, de confissão, de renúncia, de declaração do senhorio de Jesus, enquanto esse cara não passou por um processo de firmar a aliança dele com Jesus, nada aconteceu na vida dele. Nada aconteceu. Eu estou falando dele, mas poderia falar de muitos de vocês. Vocês que já viveram esse processo da circuncisão, de uma entrega real. E foi exatamente o que Josué fez. Aí entra o fator obediência. Obediência antes de enfrentar o gigante. É tudo. E obediência é o que estava no coração de Josué. Circuncida esses homens, Josué. É para circuncidar, então nós vamos circuncidar. Depois de circuncidar esses homens, o que eu faço agora, Deus? Celebra a Páscoa com eles, que é o que está lá no capítulo 5, no versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó. E o que era a Páscoa? A Páscoa era um momento de relembrar libertação, era um momento de relembrar redenção. A Páscoa era um momento de relembrar resgate,
Era o momento de relembrar os feitos do Senhor. Páscoa, uma das festas estabelecidas pelo Senhor, que tinha como marco principal na vida dos filhos de Israel. E depois que eles são circuncidados, depois que eles celebram a Páscoa, aí vem a estratégia. Fala assim, simples. Fala assim, simples. Fala assim, Deus vai te pedir para fazer coisas simples. Diga para o outro irmão, o Senhor vai te pedir para fazer coisas simples. Simples. Mas eu e você, nós temos a tendência de complicarmos as coisas. A gente acha que aquilo que vem de Deus tem que ser complicado, e não é complicado, querido, porque não é a maneira como Deus te pede para fazer que vai determinar, mas aquilo que você já fez antes, a preparação que você teve antes. A estratégia de Deus é a mais básica possível, para deixar muito claro que quem faz é Ele, e independente de nós, quem faz é Ele, do jeito dEle e da forma dEle. Aí depois que Josué entra nesse processo de dor, de renúncia, de aliança, o Senhor diz para ele, aqui no capítulo 6, de 15 a 16, 6, 15 a 16, no 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes, somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes, e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Então repita assim comigo, 7 sacerdotes, 7 trombetas, 7 voltas, no 6º dia, 7 voltas, o grito do povo, e as muralhas caíram. Aí você vai falar, pastor, mas só isso? Fala assim para o seu irmão, simples assim, porque as estratégias de Deus é que vão determinar a queda das muralhas. As estratégias de Deus é que vão determinar a queda do seu gigante. Aleluia, as estratégias de Deus. Deus é muito claro naquilo que Ele quer fazer, e Ele vai te levar, vai nos levar por caminhos que não são os nossos caminhos. Ele vai nos dar estratégias que não são as nossas estratégias, e eu quero crer que nessa manhã, o Espírito do Senhor que está sobre nós, ouça-me bem, porque eu consigo ver homens que estão diante de desafios, homens que estão diante de gigantes, homens que estão diante de problemas, homens que estão diante de situações opressoras, homens que estão diante de coisas terríveis. Mas eu quero te dizer nesta manhã, o Senhor desde ontem, Ele começou a vir com estratégias sobre nós. Ele começou a fazer com que estratégias sejam repousadas sobre os nossos corações, e vai ser simples dessa maneira, Camal, vai ser simples dessa maneira. Seja o gigante à sua frente, seja o problema à sua frente, seja o desafio à sua frente, coisas que estão dentro do seu coração, fora do seu coração, seja na área profissional, seja no contexto familiar, em qualquer área que seja, eu quero que você entenda, o Senhor está vindo sobre nós, e antes de terminar essa conferência, Ele vai te dar a estratégia, e quando Ele te der a estratégia, o gigante vai cair, em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Aleluia. Então vamos lá. Eu quero saber onde é que estão os homens aqui. Quero saber onde é que estão homens, jovens e adolescentes que vão sair daqui com uma estratégia que vão derrotar gigantes. Não entendi. Eu quero saber quantos homens vão sair daqui com uma estratégia que vão derrubar gigantes. Aonde estão os homens que vão derrubar o gigante? Aleluia!
Então eu vou pedir para os homens que vão derrubar gigante, fica em pé, meu irmão. E eu quero que você grite durante 3 vezes. Eu vou contar até 3 e você vai declarar: gigante, você vai cair. Gigante, você vai cair. Durante 3 vezes eu quero que você declare em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. 1, 2, 3. Então nós vamos até 7. 4, 5, 6. Agora eu quero que você estufa o peito, meu irmão, porque essa é a hora onde Deus vai te dar a estratégia. Levante a sua voz e eu quero que você grite pela 7ª vez agora. Ei, Shakatamana Sandarababa. Nesotomo Katana Sandarababa. Rakotono Sotomo Mama. Ainda em pé, abra as tuas mãos. Ouça-me agora. Ouça-me. Você vai ficar com um papel e caneta na sua mão. Papel e caneta. Porque você vai precisar escrever. Escrever para você mostrar depois às pessoas que estão à sua volta. Pode ser que Deus vai te dar estratégia agora, mas eu quero que você fique assim, papel e caneta, atento. Porque até o final, fala assim para o seu irmão: até o final, até o final dessa conferência, o Senhor vai te revelar a estratégia dele para derrotar o seu gigante. Fala para o outro irmão: até o final dessa conferência, o Senhor vai te dar estratégia para derrotar o seu gigante, para vencer o seu vale. O Senhor vai te dar estratégia para que você consiga prevalecer sobre essa dificuldade. Agora olha para mim aqui. Agora me ouça. Você precisa tomar cuidado agora. Tomar cuidado não seria o termo correto. Você precisa ficar sensível agora. Porque pode ser que Deus te fale uma coisa tão boba que você vai dizer assim: mas não pode ser. Mas explica para mim. Olha o que Deus disse para Josué: 7 trombetas, 7 dias. No 7º dia, 7 voltas. E depois grita: o quê? O senhor está doido? São 8 metros de altura, Valber, são 5 metros de largura. Faz o que eu estou mandando. Porque não é o que você faz durante, mas é o que você faz antes. Na verdade, a chave da nossa vitória é entregue antes. Porque na estratégia de Deus, quem vai derrotar o seu gigante não é você. Quem vai derrotar o seu gigante é Ele. Então, se é Ele quem vai derrotar esse gigante, eu preciso ouvir Ele. Então vamos viajar aqui. Pode ser que Deus vai pedir para você. Eu não vou dar muitas sugestões para que você fique na liberdade de deixar Deus falar com você. Sabe que de repente o que Deus vai te pedir em relação ao seu casamento? Leve uma flor para sua esposa. Dê uma flor para ela durante 30 dias. Você tá louco, Deus? Se Deus te pedir para dar uma flor para tua esposa durante 30 dias, dê uma flor para ela. Se na primeira flor ela pegar e jogar no lixo, dê no 2º dia. Se no 3º dia jogar no lixo, dê de novo. Se Deus te pediu, faça, meu irmão. Quantos estão me entendendo aqui nesta manhã? Então hoje à tarde
Mesmo quando você for, pode ser que nessa tarde você não ouça nada. Você vai voltar para casa e vai dormir. Deixa lá o papel e a caneta na cabeceira. Se é o seu colchão, se é a sua cama, deixa lá. Pode ser que Deus vai te levantar de madrugada e vai dizer: filho, eu vou fazer você prevalecer sobre o seu gigante dessa forma. Escreve, põe a data, põe a hora, porque depois os caras vão dizer: isso é loucura. Você vai dizer: loucura não, está registrado aqui, ó. No dia tal, em tal hora, Deus falou comigo e eu escrevi a estratégia. A visão que eu tive aqui nesta manhã foi Deus dando estratégia para cada um de vocês, porque nesta manhã eu vi gigantes caindo na sua vida, meu irmão. Eu vi gigantes sendo destruídos na sua vida. Eu vi gigantes sendo destronados na sua vida, porque esse Deus é um Deus tremendo e poderoso. Eu já vou deixar você sentar. Pastor Edi sabe o local que nós estamos hoje. Inclusive ele profetizou, e nós já tivemos quase por comprar aquele local, mas eu creio que é questão de tempo, nós vamos comprar aquele local. Quando chegamos em Vinhedo em março de 2000, começamos uma igreja com 14 adultos e 3 adolescentes. Estávamos num salão, não tinha mais do que 80 metros quadrados. E aquele salão, à medida em que o rebanho foi crescendo, nós não conseguíamos mais colocar o povo ali. E nós tínhamos num local, uma área que ficou vazia, um total de 4.500 metros quadrados, e só a nave 1.200 metros quadrados. E aí Deus falou no nosso coração: eu vou te dar aquele lugar. Mas você está doido? Mas como é que nós vamos sair de um lugar com 80 pessoas? Na época, se nós tínhamos mais do que isso entre membros e congregados, inclusive contando os papagaios, os periquitos, os cachorros, chegava talvez a 150, chegava a 130. E eu me lembro que o Luciano passando por lá uma vez, eu mostrei aquele local para ele. Ele falou: irmão, grande é o local, grande precisa ser a fé também. E nós colocamos o pé naquele local e começamos a orar. E Deus me disse: procure o dono, faça uma proposta para ele. Falei, e eu tinha uma proposta no meu coração para fazer para o dono daquele local, mas uma proposta absurda, uma proposta que envergonha qualquer um. E aí eu cheguei e disse: olha, eu vi que o seu salão lá desocupou, está vago. Ele falou assim: sim, desocupou, está vago. E ele me perguntou: vocês têm interesse lá? Eu falei: isso, nós temos interesse. Aí ele falou assim: você então, olha só o que ele disse, você então é o pastorzinho daquela igreja lá embaixo lá. Aí dentro de mim assim, eu falei assim: eu sou o pastorzão daquela igreja. E bonito. Eu falei: nós estamos pastoreando lá embaixo. Ele falou assim: então, mas qual que é a sua proposta? Porque a primeira vez que eu conheci o cara, não tinha tido contato com ele. Eu falei: o negócio é o seguinte, eu quero entrar naquele lugar, local seu ali, não tenho condições financeiras para pagar o aluguel, e eu tenho uma proposta para te fazer. Eu quero entrar naquele local, eu quero 5 meses de carência, 5 meses de carência, 5 meses sem te pagar aluguel. Depois de 5 meses, eu vou começar te pagando aluguel no mínimo, e depois de um ano, eu chego naquilo aonde você quer chegar. E mesmo assim nós vamos estabelecer um contrato e conversar. Ele falou assim: mas depois de um ano, quanto é que dá para chegar? Eu falei: no máximo vai chegar a tanto. Ele olhou para mim e falou assim: está aceito, pode entrar no local. Eu falei: meu Deus do céu. E é como se eu ouvisse o Espírito Santo: simples assim. 5 meses de carência sem pagar aluguel. E nós começamos pagando ele naquela época. Quantos conhecem o local lá? É uma área de mais de 4.000 metros quadrados. Só o salão tem 1.200 metros quadrados. Mas começamos pagando o mínimo do mínimo. Eu não sei se foi 800 ou R$1.000. Começamos com aluguel ali. E ele olhou e disse: está aceito. Sabe por quê? Porque as estratégias de Deus são simples. Fala assim para o seu irmão: as estratégias do Senhor, as estratégias do Senhor são simples.
Então ouça-me bem, durante essa tarde, durante a noite, durante a madrugada, amanhã pela manhã, Deus vai falar ao seu ouvido. Quando o Senhor começar a te falar, não questiona, não titubeie, ponha no papel. E depois que você pôr no papel, você vai precisar ter coragem para fazer o que Deus está te falando, porque pode parecer mico, mas com Deus não tem mico, meu irmão. Deus te leva a lugares que você não imagina. Deus te dá estratégias simples demais, e é esse mico que na verdade pode ser que nós estamos passando por ele, mas não é mico, é Deus deixando claro que não é do seu jeito, não é da sua forma, não é como você quer, não é como você pensa, mas que é como ele determinou. Aleluia! Quantos de vocês creem assim? Então levante a sua mão e declara: gigante, você vai cair, você vai cair, você vai cair. Aleluia! Oh! Levanta o seu papel e a sua caneta. Levanta aí o seu papel e a sua caneta. Então, a estratégia, assim, você vai precisar ouvir Deus. Mais uma vez, a estratégia, você vai precisar ouvir Deus. Mas agora existe uma coisa que eu quero que você defina já, e essa você pode definir até a tarde, porque se nem você sabe com o que você está lutando, como é que Deus vai te ajudar? Antes da estratégia, pode ser que Deus já te deu a estratégia, mas levante esse papel mais uma vez. Muito bem. Nesse papel, preste bem atenção. Eita, Alfredo, eu acho que esses caras devem jejuar só pão e água antes dessas conferências aqui, porque tem uma unção nesse lugar aqui, mano. Meu Deus do céu. Aleluia. Ó, já para hoje à noite na ministração do Camal, primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar uma folha desse caderno, você vai escrever o nome do seu gigante. Nome do seu gigante. Josué sabia qual era o gigante dele. Josué sabia que o primeiro gigante era aqui, eu vou repetir, o primeiro gigante aqui de Josué. Ele sabia quem era esse cara. Vamos lá. Uma cidade construída há milhares de anos, uma das mais antigas cidades do mundo, quase 8 metros de altura, 6 metros, de 5 a 6 metros de largura os muros, era um símbolo de força. Os cananeus eram considerados invencíveis, os portões eram fortificados com barra de ferro e bronze. O rei de Jericó era um déspota, um autoritário, um cara que governava a força, e os seus soldados eram matadores experientes e brutais. Então, antes da estratégia, você vai escrever o nome desse gigante. Nós vamos espalhar essas folhas aqui na frente hoje à noite aqui, ó. Você vai escrever o nome do seu gigante e vai deixar aqui na frente. Nós vamos deixar aqui hoje à noite, nós vamos deixar aqui amanhã de manhã o gigante. E enquanto o seu gigante estiver aqui diante do altar, aí o Espírito Santo vai começar a te dar as estratégias de como vencer o seu gigante. Aleluia. Quantos estão me entendendo aqui nessa manhã? Aleluia. Você vai escrever o nome. Eu não sei qual é o seu gigante. Não precisa colocar o seu nome embaixo da folha. Alguém vai olhar lá e falar assim: meu Deus, que coisa terrível. Pode ser um daqueles que o Camal enfrentou, a prostituição, a pornografia, mas não precisa colocar o seu nome. É um bicho feio esse. Mas tão feio quanto é a questão da pornografia, é também o descontrole financeiro na vida de alguns. É uma porta de emprego que está fechada. Você vai escrever, vai deixar esse gigante espalhado por aqui. E aí nessa tarde, à noite, o Espírito Santo vai sussurrar no seu ouvido. Ele vai te dar estratégias de como vencer esse gigante. Quantos de vocês estão comigo aqui nesta manhã? Quantos de vocês estão me entendendo aqui nesta manhã? Aleluia. Porque eu estou crendo em nome do Senhor Jesus.
de todos os homens que estão aqui nessa conferência, ninguém vai sair daqui sem uma estratégia de Deus, porque a geração de Josué é uma geração de estrategistas. A geração de Josué é uma geração que ouve a Deus. Querido, esse negócio aqui não nasceu no coração de homens, conforme o pastor Edi falou, houve perseverança, são anos perseverando, são anos marchando na mesma direção, mas esse negócio nasceu no coração de Deus, e Deus fez com que essa conferência nascesse para que homens fossem levantados com esse poder e com essa autoridade para fazer com que as muralhas caiam, para fazer com que as muralhas sejam destruídas, para fazer com que o gigante seja destroçado em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja Deus. Pergunta assim para o seu irmão: já sabe qual é o seu gigante? Pergunta para o irmão de trás: já sabe qual é o seu gigante? Já sabe qual é o seu gigante? Então olha para ele e fala assim: então se prepare. Se prepare. Na semana após conferência, fala com convicção agora, fala: se prepare, porque esse gigante, ele não vai permanecer de pé. Fala assim: quanto maior for o seu gigante, maior vai ser a queda dele, maior vai ser o tombo dele. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez em nome de Jesus. Aleluia! Podemos assentar em nome do Senhor Jesus, queridos. Primeira coisa que você vai fazer quando você chegar aqui: espalha. Põe o nome desse bicho aqui. Põe o nome desse bicho. Põe o nome dele. Eu creio, irmão, nós estamos aqui debaixo de uma unção profética, e por conta dessa unção profética, Deus já te deu a estratégia. Espera aí, pastor. Ó, faz assim comigo. Faz assim comigo. Faz assim comigo. Assim, esse ambiente está impregnado da unção de Deus. Então continue assim, ó. Parece coisa de louco, igual você falou, Cabal. Continua assim. Mas aqui, ó, essas aqui eu consigo ver centenas de estratégias. Eu consigo ver aqui nessa dimensão centenas de estratégias do coração de Deus, porque Deus é um Deus específico, Ele age com especificidade. Estratégias. Pastor, mas será que Deus tem uma estratégia para que eu possa derrotar esse gigante? Sim, Deus tem uma estratégia para que você possa derrotar esse gigante. Você vai precisar estar sensível a esse ambiente de unção. Pode ser que ao sair daqui, você não vai só colocar o nome do gigante, mas já vai receber a estratégia. Mas se não acontecer aqui, quando você voltar para a casa que você está hospedado, ou por voltar para a sua casa, Deus vai te dar a estratégia. Você vai colocar no papel, você vai colocar a hora que você recebeu, você vai colocar a data que você recebeu, porque nos próximos dias, aleluia, quando você começar a praticar, ainda que algumas pessoas estejam estranhando aquilo que você vai estar fazendo, mas se Deus te pediu, faça. Se o Senhor te pedir uma semana de jejum, jejue uma semana. Se o Senhor te pedir para levantar todos os dias 5 horas da manhã, levante 5 horas da manhã. Se Ele te pedir para se ajoelhar na frente da sua esposa, se ajoelhe na frente da sua esposa. Se Ele te pediu para se ajoelhar ao seu pastor e pedir perdão para ele, faça isso. Se Ele te pedir para se humilhar diante do seu patrão, se humilhe. As estratégias de Deus estão vindo. As estratégias de Deus estão vindo. As estratégias de Deus estão vindo. O que destrói gigantes, o que derruba gigante, não é a sua força, não é a minha força, mas são os planos e conselhos do Senhor. E eu sei que Deus, na sua multiforme sabedoria, Ele já liberou uma estratégia poderosa para o seu coração. Eu quero fechar nessa manhã. Vamos lá, queridos. Oh, louvado seja Deus.
Os homens que vão derrotar gigantes. Primeiro, ainda baseado no exemplo de Josué, diga assim para o seu irmão: você precisa dar uma resposta para Deus. Diga pelo menos para 3 pessoas. Pastor, o que significa isso? Dar uma resposta para Deus? Primeira coisa que o Kamal fez aqui nesta manhã, quando ele chamou os homens aqui à frente para receber Jesus, isso é uma resposta para Deus. Dê uma resposta para Deus. Às vezes, Edi, nós somos rápidos demais para dar resposta para quem não precisa de resposta, ou aonde não precisa de resposta. Tem homem que às vezes é rápido demais para dar uma resposta dentro de casa, atravessada para a esposa, resposta atravessada para o filho. Ele chega estressado, às vezes o jantar não está pronto, chega estressado, ou as coisas não estão no lugar onde ele gostaria que as coisas estivessem. E quem que não passa por esse tipo de estresse? Problema em casa, isso é normal. O anormal é a forma como nós reagimos. E muitas vezes esposos dão respostas em casa que não deveriam dar, respostas de ofensa, respostas grosseiras em relação à esposa, em relação aos filhos. Às vezes há convocações na igreja, e aí o pastor espera uma resposta, principalmente dos homens, e as respostas são erradas. Às vezes é uma convocação de oração, às vezes é uma convocação de jejum, mas para que jejuar? Para que mais uma vez levantar 5 horas da manhã? Por que eu tenho que ir novamente naquela reunião? Nós damos respostas erradas. Às vezes é uma convocação de algum desafio financeiro que envolve a igreja, que envolve o progresso, que envolve o crescimento. Mas lá estou eu de novo e vou ter que colocar dinheiro de novo. Damos respostas erradas, mas aonde nós deveríamos dar resposta, nós não damos. Preste bem atenção. Eu vou fechar falando sobre 3 respostas. Primeiro, dê uma resposta para Deus. Dê uma resposta de fidelidade ao Senhor. Dê uma resposta àquilo que Deus... Você sabe o que Deus tem te pedido. Eu sei o que Deus tem me pedido. Eu sei o que o Senhor tem colocado no meu coração, Alfredo. Querido, em alguma área Deus está te pedindo alguma coisa. Então não tarde a dar resposta para o Senhor. Talvez você já foi abordado pelo seu líder, é uma resposta para cooperar num trabalho longe. Talvez é uma resposta para fazer parte de um grupo. Ah não, estou muito ocupado, não tenho condições. Às vezes a resposta que você precisa dar é estar na casa do Senhor, todos os cultos. Dê uma resposta para Deus, meu irmão. Se você entende que Deus está te pedindo algo, não deixe Deus sem respostas. Dê respostas para o Senhor, porque às vezes é fácil justificar, e a gente sempre protela aquilo que Deus está nos pedindo. O que é que Deus tem te pedido nesses dias? Eu não estou falando de respostas religiosas, estou falando de respostas sinceras, estou falando de respostas carregadas de humilhação. Deus não vai te pedir nada que esteja além do seu limite, além da sua capacidade. E se o Senhor te pedir algo difícil, ainda que seja como aquilo que Ele pediu para Abraão, não tenha medo de dar respostas para Deus, porque quando você dá respostas para Deus, os céus vão te responder. Aleluia! Nós nos enganamos quando nós interpretamos que os céus respondem orações. Pastor, você vai pregar heresia? Não vou pregar heresia. Eu quero te ajudar a interpretar algo muito importante. O céu não responde orações. Quantas orações que não são respondidas? Não, pastor, não. O céu não responde orações. O céu responde respostas. Repita comigo: os céus respondem a respostas. Mais uma vez: os céus respondem a respostas. Como assim, pastor? Deus não respondeu a oração de Abraão, Deus respondeu a resposta de Abraão. Quando Abraão respondeu para Deus, Deus veio sobre ele. Aleluia! Deus não respondeu a resposta
a oração de Esther. Deus não respondeu a oração dela, Deus respondeu a resposta dela quando ela disse: olha, aconteça o que acontecer, eu vou diante do rei, se eu morrer, morri. Era a resposta que Deus estava esperando, de ousadia, de intrepidez, de um comportamento sério. Então, meu irmão, a partir de hoje, muito mais do que esperar que Deus responda às suas orações, comece a colocar o seu coração diante de Deus, porque quando o seu coração começar a dar respostas para o Senhor, os céus vão se abrir e as respostas de Deus virão sobre nós. Diga para o seu irmão: Deus responde respostas. Qual é a resposta que você precisa dar para Deus? Qual é a resposta que você precisa dar para Deus? Você sabe por que essa igreja está aqui? Quantos anos atrás, Erdi? 35. A igreja aqui, desde que você começou, quantos anos? 30 aí? Sabe por que essa igreja está aqui? Porque há 36 anos atrás, um homem deu uma resposta para Deus. 36 anos atrás, esse homem disse: tá bom, Deus, é para largar o meu emprego? É para viver de salário mínimo? Ou era metade do salário mínimo que você ganhava aqui? Era um salário mínimo naquela? 5 anos com 70% de um salário mínimo. Foi a resposta. 5 anos com 70%. Essa história tem que ser contada. Quantos não conheciam essa história? Levanta a mão. Quantos não conheciam? Quantos não? Levanta a mão. Quantos não conheciam? Olha, levanta a mão. 36 anos atrás, esse homem disse: eu vou te atender, Deus, durante 5 anos com 70% de um salário mínimo. Esse homem deu uma resposta para Deus. Aleluia. Porque os céus respondem a respostas. Irmãos, esquece esse negócio. Ora por mim, irmão, ora por mim, irmão. Não, Deus está esperando que o seu coração comece a responder o coração dele. Amém? Diga assim para o seu irmão: em segundo lugar, dê uma resposta para você mesmo. Fala assim: eu preciso dar uma resposta para mim mesmo. Então olha para mim, qual é a resposta que você tem que dar para você mesmo em relação à sua casa? Qual é a resposta que você tem que dar para você mesmo em relação aos seus filhos? De repente os seus filhos estão esperando que o pai se levante e comece a dar resposta para algumas perguntas. Às vezes a sua esposa está andando de um lado para o outro na sua casa e você não consegue parar para conversar com ela. Quais as respostas que você tem que dar para você mesmo? Por exemplo, se o seu casamento está em crise, nesta manhã eu decido que o meu casamento vai ser restaurado. Eu estou me comprometendo comigo mesmo que a minha família vai ser restaurada. Eu estou me comprometendo comigo mesmo que os meus filhos vão tomar um rumo diferente. Eu estou declarando nesses dias que a minha vida no contexto espiritual vai tomar um rumo diferente. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus, tem hora que o cabra precisa ser homem e ele tem que ter algumas posições definidas. Quando Davi disse para Salomão: Salomão, eu vou pelo caminho de todo homem nessa terra, os meus dias estão chegando, mas você vai assumir o reino. Eu tenho uma coisa para te dizer, Salomão: seja homem de palavra, firme as tuas palavras. Então comece a declarar, meu irmão, o que você entende, como vai ser o seu casamento, como vai ser o seu lar, como vai ser a sua família, como vai ser a sua casa daqui para frente, meu irmão. Dê uma resposta para você mesmo. Dê uma resposta para você, querido. Porque às vezes não é do pastor que eu preciso ouvir, não é do irmão que eu preciso ouvir, é de mim mesmo. Eu mesmo preciso me levantar e dizer: é esse caminho que eu estou indo, é essa postura que eu vou tomar. Aleluia. Quantos estão me entendendo aqui? Aleluia. Fala assim para o seu irmão: em terceiro lugar, dê uma resposta para o seu gigante. Fala assim: dê uma resposta para essa muralha. Dê uma resposta para esse problema. Aleluia.
A gente pode ensaiar um coro aqui, Alfredo, de uma resposta que nós vamos dar para o gigante amanhã de manhã, aleluia, porque eu creio que nós precisamos dar uma resposta para esse bicho, nós precisamos dar uma resposta para esse cara. Você sabe qual foi o problema? Sabe qual foi o problema de Israel? O problema de Israel é que aquele grande gigante filisteu se colocava diante do exército, e ele batia no peito todos os dias, e ele perguntava: quem de vocês? Quem vai ser o primeiro a sair comigo na batalha? A Bíblia diz que os filhos de Israel colocavam o rabo entre as pernas, inclusive Saul, e ninguém dava resposta para Golias. Todos os dias Golias ia em frente ao exército de Israel, e dizia: fracotes, mas a Bíblia diz que debochava, fracotes. Quem vai me encarar? Quem vai vir à batalha? Quem vai vir contra mim? Quem vai ser o primeiro a morrer? Quem vai ser o primeiro que eu vou cortar o pescoço? A Bíblia diz que Israel chegava e voltava novamente, inclusive Saul. Mas aí teve um menininho, um menino chamado Davi. E Davi descobriu as estratégias. Quando Davi começa a ouvir Golias fazendo aquelas afrontas, ele se posiciona diante de Golias e fala assim: cara, quem você acha que é? Você está pensando que é o quê? Eu tenho uma resposta para você. Eu tenho algumas palavras para te dizer. Vem, pode vir a mim com armas, vem a mim com escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ainda hoje eu vou cortar sua cabeça, eu vou arrancar sua cabeça, e eu vou dar sua carne para as aves de rapina. Golias, você vai cair! Quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso? Pega na mão do seu irmão. Assim, você precisa preparar uma resposta para esse gigante. Assim, você precisa preparar uma resposta para esse gigante. Assim, você precisa se levantar e declarar contra esse gigante. Aleluia! Aleluia! Então vamos lá. Eu quero saber aonde é que estão os homens aqui nesta manhã que vão ensaiar uma resposta para esse gigante. Eu não sei qual é a área, eu não sei qual é a situação, mas eu entendo, todos os dias, Valber, todos os dias a gente tem que levantar. Você levanta todo dia para matar um leão, sim ou não? Você mata um urso todo dia, sim ou não? Você mata um leão todo dia? Você mata, não tem que matar ou não tem que matar? Tem que matar? Você não tem que matar um leão todo dia? Então vamos lá. Eu quero saber onde é que estão os homens, os jovens nesta manhã, que vão se levantar, e esse gigante que está te amedrontando, esse gigante que está te afrontando, eu quero saber onde é que estão os homens que vão dar uma resposta para esse gigante. Aonde estão os homens que vão dar uma resposta a esse gigante? Aleluia! Oh, louvado seja Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Oh, Semima mana sandarabababa. Rakatamana sandarabababa. Ei, prasotomo katana sandarabababa. Rasotomo mamana sandarabababa. Aleluia! Aleluia! Levante as tuas mãos ao Senhor. Quanto tempo Ele tem te afrontado, meu irmão? Quanto tempo Ele tem te aprisionado, meu irmão? Quanto tempo Ele tem te segurado? Mas os dias deles estão contados em nome do Senhor Jesus. Os dias deles estão contados em nome do Senhor Jesus. E todo gigante, em se tratando de gigante, às vezes são situações quase que impossíveis. Mas aí, aleluia, nós precisamos nos voltar para as estratégias de Deus. Eu já vou querendo parar por aqui, porque nós temos muita coisa pela frente ainda. Qual foi a estratégia de Davi? Saul até tenta ajudar Davi. Pega lá, põe a armadura dele,
Davi se sente desconfortável com a armadura pesada. Mas aí de repente, em algum momento, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor falou: Davi, vai lá, Davi, vai lá no ribeirinho, pega a sua funda, pega 5 pedras. O quê? 5 pedras e uma funda para derrotar gigantes. Abra as tuas mãos. Você precisa acreditar nas estratégias de Deus. Você precisa acreditar nas estratégias de Deus. Marcos, eu não te conheço, mas eu vou dizer para você o que o Espírito do Senhor põe sobre o meu coração. Você veio sim, com muita expectativa para esse congresso. Você veio sim para esse congresso, com o seu coração completamente aberto. E você veio com a motivação correta para esse congresso, dizendo: Deus, eu vou lá, só para te servir. Mas você e Deus sabe as respostas que você precisa. Você e Deus sabe os gigantes que precisam cair à sua volta. Eu estou aqui para te dizer nesta manhã que os próximos dias, os próximos meses, as próximas semanas na sua vida serão semanas onde você vai experimentar um liberar da ação e dos milagres de Deus, conforme você nunca viu antes na sua vida, porque o Senhor olhou para o seu coração, mesmo em alguns momentos com dores, mesmo em alguns momentos com lágrimas, mesmo em alguns momentos, eu vou jogar o verbo bem claro, mesmo em alguns momentos pensando aquilo que nós falamos no português muito claro em São Paulo, chutar o pau da barraca. Você falou: eu vou permanecer em Ti, Deus. Eu vou confiar em Ti, Deus. E nesta manhã o Senhor está honrando a sua fé. Ele está honrando o seu coração. Ele está vindo sobre a sua vida com respostas. Está vindo sobre a sua casa com provisão. Eu não sei, mas eu vejo Deus removendo uma situação é como se fosse um enrosco à sua frente. Não um enrosco que você entrou, mas um enrosco de envolver o seu nome. Deus está removendo, está tirando, está arrancando isso agora. Deus está clareando isso agora. E Deus está exaltando o seu nome no meio desse enrosco que você não provocou, mas que pessoas te envolveram, pessoas te colocaram. Ele está vindo sobre a sua vida e você vai glorificar o nome do Senhor em meio a essa situação. Aleluia! Oh, checa! Aleluia! Ei, levante a sua mão. Qual que é o seu gigante? Qual que é o seu gigante? Aleluia! Terceira coisa que você precisa fazer, meu irmão. Terceira coisa que você precisa fazer. Você precisa dar uma resposta a esse gigante. Aleluia! Você precisa dar uma resposta a esse gigante, porque o Senhor está vindo a seu favor. Ele está vindo a seu favor. Ele está vindo a seu favor. Ele está vindo a seu favor. Se o seu gigante é uma enfermidade, ouça-me nesta manhã. Ouça-me nesta manhã. Aleluia! Se o seu gigante é uma enfermidade, você precisa dar uma resposta para ela. O Senhor está vindo sobre nós. Eu gostaria que você começasse a orar nesse instante em nome de Jesus. Pai, lê pra tacatini sotobocatana sandarababarababoura, Pai. Lê a praga tolo sotobocatana sandarababarababoura, Pai, na candible. Maacatani sotoboqueteni. Levante a sua voz em nome do Senhor Jesus. Levante a sua voz em nome do Senhor Jesus. Oh, levante a sua voz. Comece a orar. Comece a orar. Aleluia. Oh, robo sandarababarababoura, Pai, na candible berequetora. Mais alto, querido. Oh, não. Ore com convicção nesta manhã no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. E levante a sua voz em nome do Senhor Jesus. Ileri brabana sotobocatana sandarababarababoria, Pai. Ile catamana sandarababarababoria, Pai, na cambim bebere que touro sotobocatana. Brabel mamama sotobobaba. Nerio bobobobobo. Papacatani sotobocatani. La soto aprobobobobo sotobobaba. Ileri apacataba sotobocababa. Levante a sua voz. Levante a sua voz. Oh, levante a sua voz, essa é a hora, essa é a hora, essa é a hora, essa é a hora, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos a Ele, feche os teus olhos. Aleluia. Eu vejo os gigantes caindo nesse lugar. Oh, eu sei que Ele vai cair. Eu sei que Ele vai cair. Eu sei que Ele vai cair. A palavra é: não tenha medo. 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 Não tenha medo, porque o Senhor está vindo sobre nós. Ele está vindo sobre nós com uma estratégia poderosa. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Nesses dias nós vamos promover o sepultamento dos gigantes. E nesses dias nós vamos promover o sepultamento de gigantes. Eu creio que esses gigantes serão destronados, destruídos completamente pelo poder do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou contar até 5 e eu quero ouvir um brado dos homens que vão destruir gigantes. Aleluia. Levante a sua mão bem alto. Ouça-me. O Senhor determinou essa conferência. O Senhor determinou esse lugar para exaltar o nome dEle. 2, meu irmão, 2. Deus levantou essa geração, a geração de Josué, como sendo uma geração de conquistadores. 3. Para a geração de Josué, não existem lugares altos e baixos que não possam ser conquistados. Para a geração de Josué, tudo é possível. 4. Existem gigantes nessa terra. Existem homens fortes nessa terra. 5. O gigante vai cair. Aleluia. Aleluia. Ele vai cair, meu irmão. Quantos homens podem aplaudir o Senhor nesse lugar? Seu gigante vai cair, meu irmão. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar. Declara ao Senhor.